Boa noite, meus irmãos, que a doce paz de Jesus esteja no seu coração. Nós estamos aqui hoje mais reduzido ainda para prestar o nosso culto ao Senhor e convidamos você para fazer o mesmo junto com a gente aí da sua casa, tá bom? Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus para esse culto e que você possa também parar das suas atividades que está fazendo aí, com reverência, prestar o seu culto ao Senhor junto conosco. Tá bom? Oremos. Deus querido, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas nessa semana, obrigado porque o Senhor está cuidando da gente, obrigado porque podemos ter a chuva, sentir o frio, ó Deus, a temperatura amena, mas temos agasalho, temos proteção, tudo isso é bênção e cuidado do Senhor. Permita que o nosso culto seja para engrandecer o teu nome tão somente e que nada venha atrapalhar, e que o nome do Senhor seja exaltado aqui e onde esse áudio chegar, para que juntos adoremos o teu nome. Assim nós oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Irmãos, eu convido vocês a cantarem conosco o cântico que se chama Seja Engrandecido. Vamos levantar as nossas vozes juntos, vocês em casa, em família, que nós louvamos ao Senhor. Vamos invocá-lo para nosso culto. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor.
Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Ok, irmãos, vamos louvar o Senhor cantando o hino 530, Sou um Soldado de Jesus, né? E convido você a cantar conosco. Por favor, abre seu cantor cristão aí, 530, louvemos ao Senhor. Sou um soldado de Jesus Cristo, na luta insisto e tenho valor. Eu sou pequeno, mas a meu lado vai meu amado e meu Senhor. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Hoje ferozes dos inimigos, eu os persigo e posso vencer. Luto por Cristo, Rei poderoso, nele acharei a força e poder. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Para o combate vou preparado e meu escudo carrego já. Sua palavra serve de espada, foi-me doada por Deus Jeová. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Marcho ditoso com estas armas, pois a vitória eu alcançarei, e são e salvo, cheio de vida, na santa causa me gastarei. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvemos ao Senhor. Boa noite, irmãos, mais uma vez, que a doce paz de Jesus esteja no seu coração, amém? Pelo menos um aqui para falar amém hoje. É com alegria que mais uma vez nós estamos aqui, já cantamos, já oramos e nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Nós queremos então convidar você para abrir a sua Bíblia
por gentileza, em Êxodo, capítulo 14, versículo 10 a seguir. Domingo passado eu cometi um erro, eu não sei se grave, mas um erro grotesco, podíamos dizer assim. Eu li em Lucas, em Marcos, o texto de Marcos, capítulo 2, e eu anunciei que eu estava lendo Lucas. Falei até sobre São Lucas, segundo Lucas, mas era Marcos, capítulo 2, narrando a história do paralítico, carregado por 4 homens. Hoje eu não vou cometer o mesmo erro, e eu estou lendo Êxodo, capítulo 14, versículo 10 a seguir. Por favor, abra a sua Bíblia, conecte aí o seu tablet ou celular, nós vamos então fazer a leitura que diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trate assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende-o a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Vamos orar. Deus querido, no nome de Jesus, queremos te agradecer pelo teu cuidado, agradecer pela tua palavra que podemos ler, onde narra um acontecimento extraordinário, ó Deus, de um feito do Senhor com o povo de Israel. Deus querido, queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender qual é a tua vontade, ó Deus, e que a tua palavra possa falar em cada coração, que o teu Santo Espírito seja aquele que vem convencer, ó Deus, nos convencer das verdades bíblicas, daquilo que o Senhor tem e deseja para o nosso coração nesta noite. Oramos agradecidos, pedindo a tua bênção, que haja reverência em cada vida, mesmo em casa, mas que haja um tempo, ó Deus, específico para meditação na tua palavra. Oramos agradecidos pelo teu cuidado, pedindo que tão somente o nome do Senhor seja glorificado e que nada, absolutamente nada, venha nos atrapalhar de o fazer. Em nome de Jesus nós pedimos e oramos. Amém. Queridos, domingo passado, no domingo anterior, nós falamos sobre o pastor como um bom companheiro, né? Domingo passado nós falamos sobre que ser um companheiro, um bom companheiro, é uma bênção. E nós terminamos o sermão vendo que após a cura do paralítico, todo o povo estava glorificando a Deus. E o texto de hoje, a história de hoje,
nós vamos terminar a meditação no mesmo espírito de louvor, de adoração, de glorificação ao nome do Senhor. Nós estamos ainda extasiados pelos acontecimentos dos últimos meses, dias, muitas mortes, muitos recuperados também, independente de morte ou de pessoas recuperadas, de luto, de pandemia, de dificuldade com relação até mesmo às gravações dos cultos, por causa do decreto municipal. Nós devemos seguir em frente com o propósito de adorar ao Senhor Todo-Poderoso. O texto que nós lemos narra apenas o estar da multidão diante do Mar Vermelho. Mas esse povo vivia no Egito. Eles eram escravos no Egito durante 430 anos. Essa geração que agora está saindo do Egito é a geração que já nasceram escravos. Mas, como escravos, esse povo trabalhava bastante, na verdade. Mas eles tinham comida, eles tinham vestimentas, eles tinham casa para morar. E no deserto, nos primeiros dias, agora sem água, o deserto é seco, também comida não tinha mais com abundância, como eles mesmos falam, as panelas de carnes e de alhos e de cebolas. Eles lembram de tudo isso na caminhada do Egito. E eles passam agora a comer do maná que Deus mandava do céu, que era uma espécie, como se fosse uma pipoca. E era mudança de habitar do local, moradia, alimentação, até mesmo para fazer as necessidades fisiológicas. No deserto era tudo mais complicado. Agora sem uma identidade, porque até agora eles eram escravos. Agora eles são pessoas livres, mas indo em direção à terra prometida. Há mudança na vida deles. E nos últimos meses ou ano, eles tinham presenciado a questão das 10 pragas. Há muitas mudanças, há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então eles podem dizer que estão vivendo tempos difíceis. Saindo do Egito, a primeira dificuldade que eles encontram foi a caminhada, o adaptar a essa nova rotina, de vida. E durante o dia Deus colocava a nuvem para proteger do sol, e durante a noite Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer, certamente também do frio. Cuidado de Deus. O povo começa agora a viver uma vida totalmente diferente do que eles haviam vivido durante toda a sua vida. Eles estão agora diante do Mar Vermelho, chegando próximo do mar. E quando eles olham para trás, eles veio um exército de Faraó que vem atrás, os perseguindo. Mesmo após as 10 pragas, Faraó libera o povo, depois da morte dos filhos dos primogênitos, mas quando o povo vai embora, eles começam a dizer: quem é que vai nos servir agora? Aquele povo que trabalhava, que fazia tijolo, que fazia tantas coisas, e eles vão atrás. E quando o povo olha para trás e vê que está vindo um exército, eles começam a temer, e temeram muito. E no texto, o texto fala, o texto básico, então
o tema para essa meditação de hoje é: dize ao meu povo que marchem, dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar significa caminhar processionalmente. Andar, marchar também significa andar, caminhar, deslocar-se. A marcha militar é algo organizado, uniforme, constante de maneira rítmica, organizada, comandada por um superior que determina como fazer. Tocar a boiada também é conhecido como uma marcha, ou seja, a caminhada de um dia. Então, nós vivemos etapas, nós vivemos marchas da nossa vida. E essas são fases, são períodos diferentes em nossas vidas que vivemos. Infância, nós temos a marcha da infância, juniores, adolescência, a juventude e a fase adulta. Nós podemos dizer que cada fase dessa, com suas implicações, nós fazemos a marcha concernente a cada período, a cada situação, a cada necessidade ou fase da vida. Namoro também é uma fase, noivado, casamento, criação de filhos e etc. O povo de Israel chega no Egito, eu já mencionei essa parte, cerca de 100 pessoas. E após 430 anos, eles chegam a mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. E Deus usa Moisés nesse processo, trazendo aqui à memória o começo da história com as 10 pragas. Deus vai usando para convencer o seu povo e para que Faraó também o liberte. Ok. O povo está diante do mar, olhando para trás e vendo o exército de Faraó que está chegando. Nós vemos ou podemos ouvir algumas vozes que soam no texto. Todos os dias nós ouvimos vozes. Ouvimos a voz da mãe, ouvimos a voz do pai, ouvimos a voz dos filhos, ouvimos as vozes dos netos, e assim, ouvimos a voz do padeiro. Hoje as pessoas não tem mais aquele padeiro passando na porta, mas tem pessoas entregando leite. Então ouvimos a voz do leiteiro e ouvimos muito barulho, muitas vozes, que na verdade nós identificamos: a sirene, é o bombeiro, é a ambulância, é a polícia e assim por diante. Mas no texto nós vamos ouvir algumas vozes aqui que ressaltam. Primeira voz é a voz do povo, que está no versículo 10 a 12, diz assim: então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trate assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, mesmo como escravos. Pois melhor vos fora servir aos egípcios, ser escravo, do que morrer nesse deserto. A voz da reclamação é a mesma voz que é sinônima às palavras de murmuração. E reclamação, sinônimo de murmuração, é igual a ingratidão. Deus havia cuidado do povo durante
430 anos, de 100 pessoas, vão para quase 2 milhões de pessoas. Deus está cuidando deles, mesmo sendo escravos. Deus está libertando eles da escravidão, os levando para uma terra em que manava leite e mel, promessa do Senhor, mas o povo está reclamando. O povo murmura, reclama a Moisés. O que Deus estava fazendo? O que Deus estava fazendo não tinha importância para eles. É como se não tivesse importância para eles. Sabe, meus irmãos, não é assim também, muitas vezes, o que acontece conosco? Deus é Senhor da história, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós ao longo da história, dos nossos pais, dos nossos antepassados, e o que Deus está fazendo hoje ainda é para o nosso bem, e muitas vezes nós reclamamos, murmuramos, ou seja, nos mostramos ingratidão. A segunda voz que nós ouvimos do texto é a voz de Moisés, que é a voz da convicção. Versículo 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: ó meu povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vede, nunca mais o vereis, ou tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés tem uma voz da convicção, a voz da certeza, a voz que conhecia o Deus a quem ele estava servindo e representando, o Deus que cumpre o que diz, o Deus que no passado já tinha feito grandes coisas, o Deus que havia mandado as 10 pragas e havia os livrado de todas, e havia castigado o Egito, esse Deus que mandou ele jogar a vara no chão e virar uma serpente, e engolir as outras. E é o Deus que mandou enfiar a mão dentro da roupa, tirar, a mão estava cheia de lepra, coloca de novo, a mão está curada. Moisés sabia que Deus através dele operaria milagres. É a voz da convicção, é a voz da certeza. Queridos, a Bíblia diz, podemos dizer que a voz de Moisés é a voz da fé. Hebreus diz que, Hebreus 12, 6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele recompensa, Ele dá aquilo que Ele quer fazer, embora Paulo diz que é infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. É a voz do contentamento, da gratidão. Paulo vai dizendo para nós, em Efésios 5, 19 e 20, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo e a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés está falando para o povo com palavras de tranquilidade. Aquietai-vos, aquietai e sabei que o Senhor é Deus, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis.
Se é que tem que falar alguma coisa, fala sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvam a Deus, glorifiquem a Deus. Apesar, irmãos, de que a cena era muito triste, muito assustadora, muito tenebrosa, mas Moisés usa uma expressão de fé, de coragem. Moisés não sabia ainda o que Deus ia fazer. Mas Moisés tinha certeza de que Deus, que havia os libertado do Egito, não deixaria eles perecer no primeiro obstáculo que encontrara. Mas Deus pergunta para Moisés. O segundo texto, a terceira voz, a primeira voz é a voz do povo, reclamação. A segunda voz é a voz de Moisés, reclamação. A terceira voz no texto é a voz de Deus, a voz de proteção. Deus disse a Moisés: e tu, levanta o teu bordão e estende a mão, porque, no versículo 15, disse o Senhor a Moisés: por que você clama a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Ninguém marcha para trás, somente para frente. Não importa o que tem à sua frente. O comandante sabe o que faz. O vento trabalha a favor do povo. Se a gente vai ler o texto, cada detalhe, a gente vê que o anjo, a nuvem escura, a areia, as águas, cobrem os soldados, os cavalos, os carros, e todos morrem. Ou seja, Deus trabalha pelo povo, usando todos esses elementos aqui citados. Ou a areia, a escuridão, a nuvem escura, tudo isso vai ajudar a atrapalhar os inimigos e favorecer o povo de Israel. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Essa é a fala de Moisés. Sabe, meus irmãos, Deus é aquele que cuida de nós, que nos protege, que nos livra e tem um exército a nosso favor. Nós temos os anjos, às vezes nós temos o próprio clima, as variações climáticas, tudo Deus pode usar para nos abençoar, para cuidar, para proteger do seu povo, porque Ele é o comandante e Ele está no controle de tudo. Havia, alguns dias atrás, uma preocupação no Brasil por causa de uma nuvem de gafanhoto que estava vindo, e os noticiários começaram a falar, e a conversa caminhou. A gente sabe como as pessoas falam, né? E havia medo também, uma certa preocupação. E também, segundo os noticiários, o clima frio afugentou os gafanhotos de vir para cá, para o Brasil, e eles tomaram uma outra rota. Ou seja, o próprio clima protegendo, ou seja, trabalhando em função ou protegendo uma região, quiçá um país, por causa dos gafanhotos. O próprio clima fez questão de fazer isso. Ok. O que Deus está falando para mim e para você é que devemos continuar marchando, é que devemos continuar seguindo em frente. Nós temos um hino que fala que devemos marchar, confiado em seu amor, e é um hino do cantor cristão que fala: sim, marchai avante, todos, seguindo a divinal bandeira, sim, marchai avante. Ou seja, com Cristo, que é o nosso comandante, nós temos que seguir em frente, sem duvidar, mas sem reclamar. Se é que temos que falar, vamos falar entre nós salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus por tudo, porque realmente Ele é merecedor. Sabe, meus irmãos,
nós ouvimos aqui a voz dos inimigos fazendo confirmação. Olha que coisa interessante. O próprio inimigo falando, os inimigos falando no texto. Versículo 25 diz o seguinte, a última parte do versículo. Eles dizem assim: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles e contra nós, os egípcios. Olha só, a voz da confirmação. Confirmação do quê? A convicção de Moisés, a fé de Moisés. Confirmação do quê? Da proteção de Deus, que era contra os inimigos e a favor do seu povo. No Salmo 126, o texto narra que os inimigos, as pessoas que estavam em volta do povo de Israel, vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí eles realmente dizem: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Reconhecimento até dos povos inimigos de que Deus cuida, trabalha pelo seu povo. Sabe, meus irmãos, nós ouvimos aqui a quinta voz. Então a quarta voz é dos inimigos, confirmando, né? Nós vemos aqui a quinta voz, é a voz do povo. Agora não do povo, incluindo os líderes juntos. Moisés, porque na primeira voz do povo, quando eles estão reclamando, Moisés não está junto. Mas agora Moisés, os líderes, Moisés, Arão e Miriam e toda a liderança estão juntos. É a voz do povo em adoração. A voz da adoração, a voz da celebração, a voz do louvor ao Deus Todo-Poderoso. O texto diz que, narra a história, que o mar se abriu, o povo passou a pés enxutos e os filhos de Israel e os egípcios foram mortos pelas águas que fecharam contra eles. O texto diz: e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Versículo 28. Mas os filhos de Israel caminhavam a pés enxutos pelo meio do mar, e as águas eram quais muros à direita e à esquerda. Meus irmãos, que coisa interessante. No final da história, o povo de Israel sai lá, o exército todo com os cavalos, tudo morre afogado, e o povo começa então agora a celebrar, a adorar, vibrar pelo livramento do Senhor. Então entoou Moisés, capítulo 15, versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, porquanto eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Amém. Glória a Deus. Queridos, Moisés, mais para frente o texto fala que Moisés vai narrando esse texto, cantando ao Senhor. No versículo 20, diz que a profetisa Miriam, irmã de Arão, tocou um tamborim
E todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Repetindo, uma falava e as outras repetiam, assim como todos aqueles homens. O texto diz que só o do exército tinha 600 soldados, 600 homens, 600 mil. Então era muita gente. Por isso que nós falamos de 2,5 milhões de pessoas cerca, porque era muita gente mesmo. Sabe, meus irmãos, a voz do triunfo, a voz da adoração. É importante celebrar as pequenas e as grandes vitórias. Tem uma música, eu não lembro quem que canta essa música, mas ela diz: se a gente ajuntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Se a gente pudesse celebrar as pequenas alegrias, aquelas alegrias do sentir o cheiro do café pela manhã, aquela alegria de poder ouvir os pássaros cantando ao amanhecer, aqueles pardais que incomodam a gente lá na nossa casa, mas de ouvir, de poder ouvir. Ultimamente, eu não sei se você tem percebido, tem curicaca voando sobre nossa cidade e fazendo barulho. Araras. Não sei se você tem percebido isso, mas eu acho isso impressionante. Sabe aquelas pequenas alegrias de você poder tomar o seu café, você ter o que comer no café da manhã, de você ter o almoço, mais do que um prato, vários tipos de comida, ter o arroz, ter o feijão, ter a salada, ter a carne. Olha que coisa boa. Talvez nós não temos tudo isso, às vezes ter a farinha, ter a pimenta. Talvez não temos tudo isso, mas temos algo para comer, pequenas alegrias. A pessoa que fala dessa música, fala do troco. Rapar a panela, o prato do bolo lá que a mamãe fez, coisas pequenas, sabe, queridos, tem muitas pequenas alegrias que podíamos celebrar. Moisés, Miriam, todo o povo canta, dança, louva o Senhor pelejará por nós, e vós calareis. Pare de murmurar e comece a celebrar as vitórias. Diz aos filhos de Israel que marchem. Dize ao meu povo sibiano, dize ao povo de Deus, nesse momento de dificuldade, de pandemia, de incertezas, de insegurança, dize ao meu povo que o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Louve, adore, celebre, meu povo. É o que Moisés fala: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. É isso que o texto está dizendo para nós. Nós precisamos entender que vidas precisam serem alcançadas com o nosso testemunho, com a nossa fé, como a fé de Moisés. O Senhor pelejará por nós. Nós devemos nos calar, devemos confiar, devemos manter a nossa fé firme no Senhor, porque sem fé é impossível de agradar ao Senhor. Nós precisamos também entender, queridos, como membros da igreja, como povo de Deus, que vidas precisam ser alcançadas com o nosso testemunho, mas também que dívidas precisam ser pagas com os nossos compromissos, com os nossos dízimos e ofertas. Pessoas precisam ser alimentadas, cuidadas com a nossa mão estendida para ajudar, porque a fé sem a obra, ela é morta, diz Tiago. A luta continua, meus irmãos. Momentos difíceis continuará, até o Senhor nos chamar para a sua eterna glória.
E é óbvio que eu e você não temos pressa de irmos para lá, mas nós iremos um dia. E lá, a Bíblia diz que tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, não há projeto e não há conhecimento algum. Mas a Bíblia diz também que felizes são aqueles que morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Se você não entregou sua vida para Jesus, faça isso. Se você está andando longe dos caminhos do Senhor, volte-se para Ele. Porque felizes são aqueles que morrem no Senhor. Porque a luta vai continuar, queridos, para todos. Para aqueles que adoram e esperam a vinda de Jesus e para aqueles que duvidam dela e que não esperam. Mas a luta continua para todos nós aqui. Mas para aqueles que esperam no Senhor, terá, como diz Jesus em João 14,6, vou preparar-vos lugar. Então, na casa do meu Pai há muitas moradas, porque eu vou preparar-vos lugar. Então, se você não entregou sua vida para Jesus, certamente o seu lugar não está garantido lá. Mas se você entregou sua vida para Jesus, ou entregar, certamente você descansará em paz. Porque a luta continua. Mas o Senhor manda dizer para você nessa noite, diz ao meu povo que marchem. Vamos continuar marchando, meus irmãos. Vamos continuar na nossa caminhada com fé, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar. Deus querido, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor, no momento mais difícil do povo de Israel, num dos momentos difíceis, o Senhor se mostrou perto. Mostrou cuidando. Mostrou que o Senhor realmente é um Deus forte, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que está ligado em tudo, ou seja, é consciente de tudo que está acontecendo, como diz o Salmo 139, ó Deus tem todo o poder, é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, obrigado, porque o Senhor livrou os teus filhos de mais uma derrota, de mais uma vergonha, de mais um vexame. Ó Deus, ou de um vexame, ou de uma vergonha, tal, ou de uma derrota. Mas o Senhor fez e se fez vencedor, vitoriosos. Ó Deus, na força do seu poder. Obrigado, Deus, por essa história maravilhosa. Deus, diante de nós há muitos obstáculos. Não é um mar vermelho, mas pode ser um mar para nós de preocupação, de dificuldade, que representa para nós tantas coisas. No obstante, pode ser esse coronavírus que está destruindo tantas vidas, mas nós, do lado de cá, vamos continuar confiando no Senhor, porque a ordem do Senhor é que nós continuemos a marchar, porque o Senhor é o nosso general, está à frente e o Senhor sabe o que está fazendo. Obrigado, Deus, porque o Senhor está cuidando de nós, cuidando do teu povo. Tenha misericórdia daquelas famílias que estão enlutadas. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que estão em tratamento. Deus, que essa pandemia possa passar, que possa, Deus, haver descoberta, ó Deus, pelos cientistas, ó Deus, de medicação, vacina contra algo que venha, ó Deus, combater, ó Deus, esse vírus. Tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia de nós e nos ajude a caminharmos fielmente olhando para o Senhor. Mas que o Senhor nos encoraje a marchar,
seguir em frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus, que tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos, ó Deus, forças para continuar, que tenhamos, ó Deus, hombridade para nos mostrar companheiros, ó Deus, daqueles que estão próximo de nós ou daqueles que estão distantes, mas que precisam de nós. E que a gente possa, ó Deus, como bons companheiros, ser bênção na vida uns dos outros. Ó Deus, e que a gente possa, como diz a tua palavra, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: seja forte, tenha bom ânimo, continue a marchar, continua marchando, porque o nosso general está à frente. Deus, que a nossa semana seja abençoada pelo Senhor e que as nossas atitudes sejam abençoadoras para com o nosso próximo. Oramos agradecidos, Senhor, pelo teu cuidado. Oramos em nome de Jesus. Ó Deus, que o amor do Senhor, que é tão grande, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito seja com o teu povo, hoje e para sempre. Amém. Estou com muita saudade de todos, de ver essa plateia, esse espaço vazio, cheio, mas nós sabemos de tudo que está acontecendo. Deus abençoe você, se cuide, tenha todas as precauções, porque canja de galinha e cuidado e prudência não faz mal para ninguém, tá bom? Não deixa de fazer a sua contribuição, ó Deus, porque a igreja precisa. Quero registrar aqui um grande abraço para todos e dizer que amo vocês e estou com muita saudade. Um beijo nas minhas crianças, meus juniores, as minhas embaixadoras e embaixadores, ou mensageiras e mensageiros, e que Deus continue abençoando a todos, né? Jovens, senhoras e senhores, valentes e belas, e todos aqueles que podem nos assistir, aqueles nossos amigos e até mesmo parentes que estão distantes, que nos assistem. Deus abençoe, um beijo no seu coração e um forte abraço. E até quarta-feira, em nome de Jesus. A Deus Supremo, benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória.